Olá, pessoal, tudo bem? Tinha caído o link, deu uma travadinha, a gente voltou agora, vamos retomar a entrevista. Lembrando que nós paramos em 20 minutos e o tempo é igual para todo mundo e vai ser calculado. E não se preocupem que vai ter o mesmo tempo para todo mundo, tá, candidato? Vou passar para o professor Aragon agora, que ele vai retomar a entrevista com o candidato Luiz Delvair, do PCO. Bom, retornando aqui, então, candidato Luiz Delvair, retomando a pergunta onde a gente parou. Então, enfim, existe uma singularidade, existe uma particularidade na forma como o PCO organiza o seu plano de governo e na forma como enxerga as eleições. E eu vou me valer, então, eventualmente, de alguns trechos do próprio plano de governo para oportunizar que o senhor explique para o cidadão e para a cidadã como é que esse processo, de fato, o PCO enxerga o processo eleitoral. Enfim, leio algumas frases do próprio plano de governo, que acho que é importante que o cidadão que está acostumado com outro perfil de plano de governo entenda a forma como o PCO se posiciona politicamente e a centralidade que o próprio partido dá à candidatura do partido e não do candidato. O senhor pode falar um pouco sobre isso, candidato Luiz Delvair, a partir da seguinte reflexão, né? A tática eleitoral, né? Isso aparece especificamente ali no plano de governo, né? Então, o PCO se apresenta como um partido que tem uma tática revolucionária nas eleições, a defesa da revolução e a defesa do socialismo. E explicita isso dizendo o seguinte, que as eleições não são um fim em si mesmo, não podem ser um objetivo central da sua atividade, mas um dos muitos, e não mais importante, um dos muitos terrenos nos quais o partido intervém. Para o PCO, as eleições são uma tribuna, e apenas mais uma, de propaganda de reivindicações fundamentais da população explorada, principalmente o socialismo e o governo operário. Enfim, o senhor pode falar sobre a tática eleitoral, ou seja, como o partido enxerga as eleições, né, a partir dessa introdução? É claro, professor Aragão, Bom, o Partido da Causa Operária, né, nós não queremos governar e nem trazer aí falsas promessas aí para a população, não só para a população de Porto Alegre, mas para a população de todo o país. Veja bem, os governos burgueses aí do PSDB, do PMDB, do PSD aí, aqui na capital, né, este último que eu falei, né, que teve seu candidato aí a prefeito, que fez a dança da Covid aí, né, tripudiando em cima das mortes aqui em Porto Alegre, das famílias que perderam seus entes queridos. Nós entendemos que esses partidos aí são partidos que vêm há décadas aí, né, massacrando os trabalhadores, né, pisando por cima das pessoas, né, depois eles se mostram aí nas eleições como defensores aí de um projeto que venha salvar a população, né, de tudo que é evento, aí, fazendo falsas promessas que vão melhorar a saúde, vão melhorar a educação. Nesse sentido, a gente entende que acreditar nessas pessoas aí é acreditar no conto da carrochinha, acreditar em Papai Noel. Evidentemente que essas pessoas não vão resolver o problema dos trabalhadores, muito antes, pelo contrário. A tendência é eles piorarem a situação das pessoas, não só aqui na capital, mas como em todo o país. Ok. Candidato, ainda nesse tema, né, ainda no tema eleitoral, né, mas como o partido enxerga isso, assim, até porque é importante, se o partido tem um programa fundado numa convenção partidária, né, e dali sai uma resolução para todo as candidaturas nacionais, como o partido enxerga também a relação com o cidadão, né, na linguagem do partido, o operário, o trabalhador, como o partido enxerga a relação com o cidadão, com a cidadã, com o eleitor, né, ou seja, é importante participar das eleições? Olha, nós usamos as eleições aí para denunciar os graves ataques, né, à população nacional. Nós entendemos que num próximo período aí
as pessoas aí não vão mais suportar esse regime político burguês aí, e só as pessoas vão se emancipar, né, deste regime aí, pegando nas armas. Nós defendemos o socialismo e o comunismo, não só aqui no nosso país, mas em regime internacional, né, que não existe outra forma da emancipação da classe trabalhadora, a não ser tomando o poder político do governo burguês com um fuzil nos ombros. Não existe outro meio. Ok, acho que já ficou claro, assim, a gente conseguiu já explorar um pouco isso, já ficou claro que a forma como o PCO entende, né, o processo eleitoral dentro entende como uma luta que vai além do município, que vai além do Estado, que vai além até do próprio conceito de Estado-nação, de país. E me chamou a atenção, ao mesmo tempo, e quero lhe perguntar, me chamou a atenção que o PCO faz uma avaliação no seu plano de governo sobre as eleições no Brasil, como no programa aparece, como um regime profundamente antidemocrático. Gostaria de lhe ouvir falar sobre isso, em que sentido o programa entende que as eleições no Brasil, o processo eleitoral no Brasil é antidemocrático. Veja bem, professor, as eleições são jogos de cartas marcadas para os ricos vencerem, né? Houve um golpe de Estado no nosso país. A presidente Dilma sofreu um golpe de Estado, né? Articulado pela direita nacional, né? Por partidos corruptos, aí, partidos de ladrões, como o PSDB, né? O PSD, o DEM, o PL, partido aí do governo Bolsonaro, que hoje já está até sem partido. A gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo genocida, né, que vem aí destruindo aí tudo que foi feito no governo, né, no governo do PT, né, que a começar pela exclusão do candidato Lula das eleições. E assim ele fosse candidato, ele teria ganhado o pleito no primeiro turno. A gente acredita que ele é a maior expressão política nacional, ele é um líder nato, e se tivesse o mesmo competido nas eleições, de onde ele foi excluído pelo judiciário, aí, que é controlado pelos militares, né? Foi julgado aí, condenado, inclusive aqui no nosso estado, no TRF4, que é que a gente sabe que é controlado aí pelos militares. Então a gente entende que esse processo eleitoral aqui, não só nesse pleito aqui, mas em todos os pleitos, é um processo totalmente antidemocrático. Ok, eu lendo o plano de governo, isso fica claro, né, para mim, mas enfim, o cidadão, a cidadã, muitas vezes não lê os planos de governo e acaba, digamos, construindo a sua imagem sobre cada candidatura a partir da relação que o candidato tem quando fala, quando se expressa, enfim. Claro. E os tempos são diferentes para cada candidatura, enfim. Aqui na nossa sabatina, né, no Povo 24 Horas, a gente está garantindo o espaço isonômico, o espaço idêntico para todas as candidaturas. Eu lendo o plano, eu vi também, me chamou a atenção, e agora o senhor mencionando, né, a questão também da política em âmbito nacional, uma relação muito umbilical entre a política em âmbito nacional, as eleições em âmbito nacional e as eleições municipais. E fica claro no plano que o PCO entende que existe uma relação entre as eleições, essas eleições municipais e próximas eleições, enfim, próximo período eleitoral. Em que sentido a eleição para prefeito de Porto Alegre estabelece relação ou condiciona a relação com eleições futuras em âmbito estadual ou federal? Bem, professor, como eu já falei anteriormente, aí, o regime político, não só aqui na capital do estado, como em todas as capitais, é um regime aí controlado pela burguesia. As mídias aí que tem o monopólio aí, eles escolhem os candidatos para vencer. E os candidatos burgueses aí,
é os que têm mais tempo de TV, é os que têm mais tempo de rádio, nós somos excluídos do debate. Eu participei aí, o Luiz Delvair, o candidato do Partido da Causa Operária, eu não me apresento aqui como candidato de mim próprio, eu sou candidato do partido. Eu já fui censurado em 2 debates. Não é? Nós entendemos que somente um governo operário socialista, um governo próprio dos trabalhadores da cidade do campo, é que poderá vir a reverter num próximo período aí a situação dos trabalhadores. Né? Não existe outro meio aí de nós enfrentarmos este governo genocida aí do Bolsonaro, que é um governo corrupto, um governo de fascistas e ladrões. Candidato, e no que se diferencia o PCO de outras candidaturas do campo da esquerda? Qual a proposta que diferencia o PCO de outras candidaturas nesse processo eleitoral municipal? Tentando já aproximar de Porto Alegre, né? No que se diferencia a candidatura do PCO com relação a outras candidaturas desse mesmo campo e que até no próprio plano de governo aparece como, salvo engano, se eu estiver errado, o senhor me corrige, candidaturas que utilizam de uma tática de esquerda pequeno-burguesa diferente da tática revolucionária do PCO. Olha, veja bem, professor, a gente vê aí candidatos aí da esquerda pequeno-burguesa aí fazendo alianças aí até com um desconhecido para se eleger e fazendo falsas promessas aí para a população porto-alegrense, não só aqui no nosso estado, mas em todo o país, prometendo aí que vai resolver o problema da saúde, o problema da habitação, o problema do transporte público, não é? A gente, como eu já falei anteriormente, acreditar, né, que essas pessoas vão resolver o problema da população é até um tapa na cara dos eleitores aí, porque nós temos uma candidata da esquerda aí que ganha 150 mil mensais como deputada federal, veja bem, né? Ela vem concorrer aí a prefeita aí, eu não sei qual é hoje, né, os proventos de um prefeito, mas certamente, né, vai resolver os problemas desses candidatos aí, o problema financeiro, agora, o problema da população mesmo em geral, da população pobre, que tem que pagar transporte, e nós entendemos, não só aqui na capital, mas como em todo o país, que o transporte público tinha que ser gratuito, assim como a educação e a saúde. Ok, candidato. Então, vamos lá, vamos tratar desses pontos em especial, né? Se eleito, essa pergunta é uma pergunta que a gente obrigatoriamente faz, eu entendo a forma como a sua candidatura se expressa, mas assim, se eleito, a partir de janeiro, né, e num cenário ainda de pandemia, o próprio plano de governo faz observações a respeito disso, né? Vamos falar da educação, especificamente, para começar, né? O tema da educação aparece, inclusive, no próprio plano de governo, lá em relação em relação ao calendário letivo, ou como deve ser conduzido isso, em relação ao ensino à distância. Queria lhe ouvir mais sobre essa questão, e queria lhe ouvir, assim, um tema que é comum, essa pergunta eu fiz e farei a todas as candidaturas, porque é um tema que mobiliza o cidadão e a cidadã de Porto Alegre, que é o ensino infantil. O ensino infantil, ele é um ensino onde a gente tem muitos problemas na cidade de Porto Alegre para conseguir dar conta de toda a população, enfim, dar conta de todas as crianças que estão nessa faixa etária, e a gente observa que o ensino infantil ele é muito dominado por convênios com associações que são entidades privadas, sem fins lucrativos, mas são entidades privadas. E agora o senhor falou sobre a questão do ensino público, né? E eu queria lhe ouvir sobre isso, assim, qual a posição do PCO em relação ao ensino público no município de Porto Alegre, em relação aos convênios. Esses convênios devem ser mantidos, devem ser ampliados, devem ser reanalisados, o poder público deve oferecer integralmente, através de escolas públicas municipais, o ensino. Como a candidatura do PCO enxerga esse processo e como também se manifesta a respeito de um cenário de pandemia quanto a um futuro calendário. Teremos aulas presenciais? Não teremos? O ensino à distância
deve ser utilizado, não deve ser utilizado, enfim, se eu puder falar um pouco sobre a questão da educação e como a candidatura enxerga. Veja bem, professor, nós defendemos lá o ensino público e de qualidade para todas as pessoas, negro, pobre, né, aquela pessoa que não tem condições de adentrar uma faculdade, que ela tenha o direito, né, de fazer uma faculdade. Também nós defendemos o fim do vestibular, né, e o governo fascista do Bolsonaro, aí, um governo corrupto, né, é um governo de ladrões, vem defendendo aí, e tem aqui na capital dos estados seus representantes, o PSD, o MDB, o PSDB, que vem defendendo aí o retorno das crianças à escola. Nós sabemos, né, que defender, né, este objetivo é colocar as crianças em risco, né, de serem contaminadas, de haver um genocídio aí das crianças virem a morrer, e já estão morrendo, os professores também, que são atacados aí indevidamente pelo governo, né, não só aqui municipal, como o governo estadual aí que manda a brigada militar agredir os professores. Nós tivemos uma greve aí dos professores, onde uma professora foi brutalmente agredida pelo governo Leite, né, um governo aí que a gente conhece, o governo do PSDB, né, um governo corrupto, e o Marquesão não é diferente. O governo do Marquesão é um governo aí que tem, não é, nas suas bases aí 1.000 cargos de CCs, ganhando 10 mil mensais. Por aí a gente já vê quem é este governo, né? A educação aí, né, não avançou e nem vai avançar com um governo corrupto, um governo de ladrões. Deixa eu ainda aprofundar um pouquinho mais essa questão da educação, para ver se fica claro para mim, porque depois eu vou lhe perguntar sobre a questão da saúde, e a da saúde eu acho que ficou mais claro lendo o plano de governo. Agora, na educação, eu fiquei com uma dúvida, eu queria lhe ouvir. O PCO é a favor da estatização do sistema de educação no Brasil, ou seja, no município de Porto Alegre, ou seja, é contra o ensino privado, e sim ao monopólio do ensino por parte do município, do Estado, da União, ou entendi errado? Não, nós somos a favor da estatização do ensino. Não é? O ensino tem que ser público e de qualidade, não é? Para todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que moram nas periferias da cidade, aí, como Vila Cruzeiro, Vila São Borja, aqui Humaitá. Nós sabemos aí que o desemprego vem afetando essas pessoas, estudantes aí que já concluíram o ensino médio e não conseguem adentrar uma faculdade, não conseguem fazer uma faculdade pública, né? Nós sabemos que aqui na URGS, aqui, a maioria das pessoas que conseguem fazer um ensino ali, concluir, né, o ensino superior, são pessoas que têm um alto poder aquisitivo financeiro, né, que não, é 1% ali das pessoas pobres que conseguem adentrar a URGS. Então, nós defendemos, né, que as pessoas, né, pobres ali tenham o direito de fazer terminar os seus estudos, fazer, né, um ensino superior, concluir o ensino superior, né, da mesma forma, sem vestibular, sem fazer. Nós somos totalmente contra o vestibular, e o EAD, que é o ensino à distância, é uma fraude, né? Nós entendemos que o EAD é entregar o ensino público, né, e de qualidade para os tubarões aí que exploram aí verdadeiros picaretas aí, né, bandidos, que tem que ser banidos aí dessa situação aí de explorarem o ensino público. Ok, eu acho que ficou claro a posição do partido com relação à questão da educação, e agora vamos adentrar o terreno da saúde, né? A gente observa que Porto Alegre, também é uma pergunta que eu venho fazendo a todas as candidaturas, é importante que o cidadão entenda bem, né, qual é a proposta de cada candidatura, porque vai enxergar o cenário de 2021 a partir disso. O IMESF, né, o Instituto Municipal de Estratégia e Saúde da Família, foi criado já na sua origem, ele era inconstitucional na modelagem que ele foi criado, né? Ou seja, foi criado através de um conceito de fundação pública de direito privado, retirando da administração direta, da Secretaria de Saúde, enfim, a gestão da atenção básica, que é a competência
principal do município com saúde. E aí o STF, Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão sobre isso, a decisão mais óbvia, né? Ou seja, nem é uma decisão, digamos, de mérito, é uma decisão, olhou a lei e disse, não pode ser via fundação, enfim. A opção do governo atual é por extinguir o IMESF, enfim, e transferir a gestão da atenção básica para organizações privadas sem fins lucrativos. Sempre é importante clarear para o cidadão e para a cidadã que quando a gente transfere a gestão para uma entidade privada, seja ela com ou sem fins lucrativos, é uma forma de privatização. E não tem aqui juízo de valor, se é bom ou se é ruim, do ponto de vista da pergunta, né? A candidatura é que se posiciona. É apenas clarear, né, que isso é uma forma de privatização, ou seja, se é bom ou ruim, a candidatura se posiciona e o cidadão ou a cidadã interpreta como desejar. O que não dá é para esconder que, ao transferir do poder público para o setor privado, se privatiza. Bem, qual é a posição da sua candidatura com relação ao IMESF, com relação à atenção básica, ou seja, como o senhor enxerga a questão da saúde? Porque aparece de forma expressa a questão também da estatização da saúde. Então, queria lhe ouvir, porque isso não é muito comum. Né, olhando os planos de governo, a gente vê modelos de defesa híbridas, de convivência, da prestação por parte do Estado, com parte do setor privado, enfim. A pergunta é longa, mas é para permitir também que o cidadão entenda o contexto e aí enxergue bem a resposta de cada candidato. Veja bem, professor, o governo federal, o governo do fascista Bolsonaro, é um governo de corruptos, né? Está ficando provado aí dia a dia, que é um governo de ladrões. Vem acabando sistematicamente com a saúde. E tem seus representantes aqui na capital do estado. A saúde está sendo escamoteada, as pessoas não estão morrendo só de Covid-19, também estão morrendo de fome. Né? Nós entendemos que o IMESF, né, os trabalhadores do IMESF, né, deverão ser realocados aí para o serviço público. Nós defendemos a estatização da saúde, né, que as pessoas tenham direito aí de se tratar em hospitais, não só públicos como privados também, né? Tem que estatizar a saúde e acabar aí com os tubarões aí da saúde aí, com esses, como é que eu vou lhe explicar? Nós sabemos que tem aí esses convênios, a saúde hoje, se você tem dinheiro para pagar a saúde, você tem um bom atendimento médico. Se você não tem, né, dinheiro, como acontece lá nos Estados Unidos, se você não tem dinheiro, você morre, porque você não vai conseguir, né, ser atendido. Também gostaria de salientar, não é possível que aqui na capital do estado, um vereador ganhe 20 mil mensais. Realmente aquele médico que está atendendo lá no posto de saúde, que estudou quase 10 anos para ser médico, ele muitas vezes ele não está motivado para atender uma pessoa que vai lá, né, vai lá se tratar, nem mesmo porque ele não queira atender, porque, né, a pessoa entende, né, que atender a população, eu sou funcionário público dos Correios, é uma coisa que a gente tem que ter, assim, tem que ter jogo de cintura, né? Mas, devido a esse caso aí, a gente entende que o governo, né, federal, o governo municipal aqui, vem tratando aqui a saúde, não só aqui no município, mas como em todo o país, de uma forma aí lamentável. Candidato, enfim, a gente gostaria de poder aprofundar mais alguns temas, mas a gente tem um rol aqui grande de interesse da população, e um dos objetivos aqui do Porto Alegre 24 Horas é justamente permitir que as candidaturas falem, né, da forma mais ampla possível do seu projeto para a cidade. Vamos falar do tema transporte. Tá? A gente também tem um modelo que é um modelo híbrido. Aliás, também, para que a população entenda, né, hoje a prestação de serviços públicos no Brasil, seja na órbita municipal, estadual, federal, ela convive com esses modelos híbridos. O Estado presta serviço cada vez menos, diretamente, e cada vez mais o setor privado tem uma presença, seja no setor privado com ou sem fins lucrativos. No caso do transporte, a modelagem que se tem também é importante que a população entenda que no caso da saúde e da educação, a opção por entidades privadas sem fins lucrativos é porque a Constituição ainda garante a saúde pública gratuita e o ensino público gratuito. Então, não seria possível transferir esse ensino público
para entidades privadas com fins lucrativos, ou essa é saúde pública para entidades privadas com fins lucrativos, porque não haveria a possibilidade da cobrança. Então, se transfere para entidades privadas sem fins lucrativos e elas aí recebem recursos do próprio poder público. No caso do transporte é diferente, o modelo que a gente tem é um modelo híbrido, onde no caso de Porto Alegre a gente tem uma empresa pública que presta serviço parcialmente para um município e a gente tem concessões para empresas privadas com fins lucrativos em relação ao oferecimento do serviço. Qual é a posição da sua candidatura com relação ao transporte? O que mudaria, se é que mudaria alguma coisa, em janeiro de 2021, caso eleito o PCO? Veja bem, professor, nós aqui nós do Partido da Causa Operária, nós não falamos no singular, nós falamos no plural, e aqui o companheiro Luiz Delvair, funcionário dos Correios, é candidato do partido, não de si próprio. Nós defendemos a estatização do transporte público, sem cobrança de taxa, como o governo aí do Marquesan quer fazer, cobrar até pedágio para as pessoas adentrarem com seus veículos na capital. Isso aí demonstra, né, com que governo nós estamos lidando. Nós temos os representantes do Bolsonaro aqui em Porto Alegre, né, em todas as esferas, tanto na saúde, como na educação, como na segurança. Né, e isso vem aí, lamentavelmente, atingindo a população mais pobre. Nós defendemos que as pessoas tenham o direito de ir e vir e tenham o direito de usar o transporte público, não como é pago hoje em Porto Alegre, que as grandes empresas aí de transporte público, elas que decidem aí, não é? O valor da passagem que o cidadão vai pagar. Muito embora, às vezes, as pessoas gastem quase a metade do que ganham trabalhando aí, que a maior parte da população ganha um salário mínimo, gasta com transporte e alimento, quer dizer, a pessoa trabalha só para comer. Não. Então, nós defendemos a extinção dessas empresas e que o transporte público, não só aqui na capital do estado, seja gratuito e de qualidade para todas as pessoas, fora Bolsonaro e fora todos os golpistas. Candidato, Luiz Delvair, a gente já falou, então, sobre educação, sobre saúde, sobre transporte, e fica claro, assim, que a forma como a sua candidatura enxerga esses serviços públicos essenciais e a presença, enfim, qual é o rol do Estado, né? Mas eu sou obrigado também a lhe perguntar, porque essa pergunta é óbvia, muita gente deve estar ouvindo a Sabatini e fazendo a mesma pergunta. Bom, à medida em que a candidatura defende um sistema estatizante de saúde, de educação, de transporte, como financiamos isso? Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho a respeito da questão tributária, a questão das receitas, porque esse é um tema importante. Desde os anos 90, eu observo que as eleições no Brasil, elas são sempre, tanto na órbita municipal, como estadual, federal, elas têm um tema comum, que é a crise fiscal, crise do Estado, crise fiscal. Gastamos demais, despesas excessivas e tal, e pouco se debate a questão da receita. A gente não fez reforma tributária ainda, que mexesse nos impostos, especialmente nos impostos diretos, sobre questão de renda e propriedade. A sua candidatura fala sobre isso, tem uma posição sobre isso. Queria lhe ouvir um pouco sobre como solucionar ou como equacionar essa questão de financiar, enfim, um sistema de saúde, de educação, de transporte que seja integralmente público. É possível? Olha, nós temos uma posição lá sobre essa situação. Nós defendemos aí, em todos os sentidos, que as pessoas, como já falei antes, tenham aí a condição, né, de ir e vir, de trabalhar gratuitamente, e dinheiro tem para isso, né? Nós temos condições aí o país tem condições de arcar com essa despesa, não é? Inclusive, se o nosso país não fosse um país tão corrupto aí, né, governado por ladrões, por partidos aí que a população nacional odeia, mas nesse sentido induzida a votar nessas pessoas que vêm aí há décadas aí matando a população de fome,
né? Nós não temos mais emprego, nós não temos mais direito trabalhista. O governo federal do Bolsonaro, um governo fascista, acabou com os nossos direitos dos trabalhadores. Aí, então, nós entendemos que dinheiro tem, existe o valor, né, para as pessoas se locomoverem para os seus locais de trabalho, mas o governo, né, esconde, né, esse projeto aí de deixar as pessoas aí numa situação de barbárie até, né? Nós defendemos por completo aí que as pessoas tenham o direito aí de se locomoverem e ir para o seu local de trabalho sem pagar nem um tostão de transporte público. E valores e dinheiro existe. Candidato, ainda sobre isso, porque a gente ainda está no tema da... lhe fiz uma pergunta específica sobre como equacionar o problema das receitas e despesas para prestação de serviço. E vejo que no plano de governo há muitos momentos que o plano alinha estratégia para governar município com políticas em órbita estadual e nacional. E sobre essa questão, e nos preocupa a todos, deve preocupar, por óbvio, a candidatura do senhor, como conseguir colaborar, qual o papel que o município deve ter em relação à geração de renda num ciclo novo, a partir de janeiro, que ainda é um ciclo de pandemia, e vejo que, e tem uma proposta que ela só pode, por óbvio, estar alinhada à órbita nacional, mas uma proposta que vai completamente no sentido contrário das últimas reformas trabalhistas que a gente observou no Brasil, que é uma proposta específica sobre a questão da diminuição da carga horária, né, ou da carga horária semanal, enfim, da jornada de trabalho, no sentido de defender a tese de que uma menor jornada possibilitaria mais empregos. E queria que o senhor falasse sobre isso, me chamou a atenção, isso aparece especificamente, queria lhe ouvir sobre isso. Bom, o Partido da Causa Operária defende a redução da jornada de trabalho de 35 horas semanais sem redução de trabalho. Isso aí vai alavancar, não só aqui na capital, mas como todas as capitais do país, milhares de empregos. É claro que o governo Bolsonaro, e ele tem os seus representantes aqui, corruptos, né? Eles não querem implantar esse modelo, mas nós entendemos, né, que este modelo aí vem aí a trazer um grande efeito aí de concentração de política de contratação de trabalhadores, né? Também nós queremos dizer que se o Estado não tem condições de sustentar os seus escravos, que morra o Estado e viva a classe operária. Ok, candidato, entendi. Espero que a população também esteja conseguindo acompanhar aqui o nosso debate. E agora eu vou mudar um pouco de tema aqui, porque me chamou muita atenção o plano de governo no tocante à questão da presença da mulher. Tá? Isso ocupa um espaço muito importante no plano de governo, ou seja, há um espaço, digamos, nobre no plano de governo, há bastante preocupação com a luta das mulheres, enfim. Então, depois quero lhe ouvir também sobre um outro aspecto, mas queria lhe ouvir por que essa preocupação, como se justifica, enfim, a mulher está numa situação de exclusão, não está, deve haver uma preocupação especial por parte do poder público, municipal, com a mulher, num cenário de pandemia, isso se agrava, isso se minimiza, enfim. Se o senhor puder falar um pouco sobre o rol das mulheres no plano de governo do PCO. Bem, professor, nós, do Partido da Causa Operária, nós defendemos igualdade de direitos para as pessoas, não só aqui na capital do Estado, mas como em todo o país. As mulheres, sim, têm que ser tratadas, né, de forma igual aos homens, né? Nós defendemos aí o direito das pessoas serem iguais, mas nós vemos aí que
no governo Bolsonaro, e ele tem seus representantes aqui na capital, nós defendemos o direito do aborto, não é? Como aconteceu lá no outro estado, lá, que uma menina de 10 anos sofreu um abuso sexual, né? E está na lei o direito ao aborto, na nossa Constituição Federal. Ela quase que foi cerceada desse direito, de usar esse direito, né, né, enfim, pela ministra Damares aí do governo Bolsonaro, que é uma golpista, né, uma ministra que está lá, caiu de paraquedas, não tem a mínima condição de estar num cargo que ela está ocupando. Mas, enfim, né, são os representantes aí de um governo, né, corrupto, né, um governo que foi alçado ao poder pelo golpe aí contra a nossa presidenta Dilma. E a situação da mulher aqui, não só aqui na capital do Rio Grande do Sul, mas como em todas as capitais, a gente vê que é uma situação lamentável. As mulheres não têm direito, na sua grande maioria, à educação, à saúde, não é? As mulheres, muitas vezes, aí, quando sofrem um ataque aí de um elemento aí, são subjugadas, não é? Elas tratam aí o agressor como vítima, e o nosso Poder Judiciário não defende a mulher de forma alguma, muito antes, pelo contrário, não é? Então, nós defendemos os direitos iguais para as mulheres. Entendi. Apenas gostaria também de aclarar aqui, né, que muitas dessas propostas e que aparecem na sua fala e no plano de governo, elas não são competência do município, né? Ou seja, depende de alterações, por exemplo, como na própria Constituição Federal, enfim, depende de uma política alinhada com outros entes da federação. Isso é importante também, acho que, aclarar e deixar patente para o cidadão que está nos ouvindo, porque muitas das propostas que aparecem no plano de governo dependem também de alterações, digamos, constitucionais e legais, enfim, em âmbito federal, ou mesmo estadual, e que às vezes se confundem, porque é importante também deixar claro quais são as competências de um prefeito, né? Quais são os limites também de uma prefeitura, exatamente para que a gente não venda algo que seja impossível de se realizar apenas na órbita municipal. E, usando a própria expressão do plano, por que o plano tem uma atenção também com a luta do negro? Veja bem, professor, as mulheres, desde outrora, aí, elas vêm sendo massacradas aí, né? As mulheres quase que não têm direito algum aí, num período remoto atrás, aí, outrora aí as mulheres não tinham nem o direito ao voto, né? Isso aí foi uma conquista das mulheres, né? Mas a gente sabe aí que para as mulheres, não só as mulheres, como os negros, como os LGBTs, né? Eles só vão ter, né, direito aí a muita coisa aí com uma derrubada do regime político burguês, né? Este regime que nós estamos vivendo aí é um regime totalmente antidemocrático, um regime de corruptos ladrões, um regime da ditadura militar, que inclusive, né, matou crianças, mulheres, negros, inclusive colegas de vocês, jornalistas, como, né, o Vladimir Herzog, que foi assassinado lá no DOI-CODE em São Paulo, pelo assassino Ustra, né, que foi ovacionado pelo fascista Bolsonaro lá na Câmara Federal, né? Então, o que a gente pode esperar destes governos, né? E a gente tem aqui os representantes deles na capital. Aqui tem o PSD, que é vou citar novamente, que é o candidato aí da dancinha da Covid, que tripudiou sobre os mortos aqui, e tem a mesma política do Ustra, do Bolsonaro, né, que é um governo fascista, de corruptos e ladrões. Candidato, tem um tema também que vem ocupando bastante da nossa atenção aqui, nessas sabatinas, que é o tema da gestão democrática, tá? E sempre que eu proponho esse debate, faço perguntas às candidaturas, eu tento
deixar claro uma posição inicial e pedir que a candidatura, né, que os candidatos reflitam a respeito disso. A premissa é: existe democracia sem participação? É possível existir uma democracia sem que haja participação cidadã, participação popular? E o que se observa é que a gente tem muitos mecanismos de transparência, tem muitos mecanismos de controle social, de pressão sobre o Estado, mas eu tenho muita dificuldade em enxergar efetivamente mecanismos de participação, onde a população debata e depois tome uma decisão e essa decisão vincule o governante, vincule o prefeito. Qual a posição da sua candidatura com relação à democracia? Pensa numa democracia exclusivamente representativa? A questão da participação é um elemento importante? A participação ela deve ser apenas controle social, consultivo? Deve haver outros formatos onde a população de fato seja protagonista? Ou não? Veja bem, professor, não existe democracia no nosso país. Nosso país é um país totalmente antidemocrático. Veja bem aqui, possivelmente aí se vai ganhar aí os partidos burgueses aí, e eles não vão chamar os sindicatos para governar com eles, não é? Nós entendemos que nós temos que chamar os trabalhadores, né, que são os principais interessados, né, na situação das pessoas, quanto à saúde, educação e segurança. Né? Realmente, depois que os partidos burgueses se elegem aqui, não só aqui na capital, mas como em todo o país, o que a gente vê é que os prefeitos, os governadores, né, eles têm uma política de não conversar com os sindicatos, aqui na capital não é diferente, né? Muitas vezes o Sindusprev, o CEPERS, né, o SIMPA, que é o Sindicato dos Municipários aqui, são tratados aí como criminosos, né, pela gestão, não só pela gestão atual, mas com outras gestões aí. Então, a gente, nesse sentido, entende, né, que só um governo dos trabalhadores da cidade do campo e pelo socialismo, né, num futuro próximo, aí, num próximo período, poderá atender as mais elementares reivindicações dos trabalhadores, como saúde, educação e segurança. Ok. Queria lhe fazer ainda uma última pergunta. Eu acho que a gente já deve estar se aproximando aqui do tempo. Acho que a gente ainda tem ainda espaço aqui para mais uma pergunta e depois para a sua despedida aí com relação ao cidadão e a cidadã de Porto Alegre. Queria lhe ouvir sobre a questão da habitação ou do déficit habitacional, a questão da moradia. Porto Alegre é um município que nos últimos tempos observou um conjunto de lutas por moradia, por habitação, algumas ocupações que reivindicavam esse direito. Queria lhe ouvir um pouco sobre, se eleito, qual a preocupação que o senhor terá com a questão da habitação, o déficit habitacional que existe em Porto Alegre, especialmente com a questão desses movimentos. Qual a relação com a sociedade civil, especialmente os movimentos de base popular, e muitos deles estão associados à luta pela habitação, pelo direito a uma moradia. Veja bem, professor, esta pergunta é muito pertinente. Nós entendemos e apoiamos todos os companheiros que lutam pela moradia. Né? Nós vimos aí no governo atual do Marquesan, né, na gestão deles, foram desapropriadas várias aí comunidades, como a Vila Nazaré. Nós tivemos aí um evento lamentável lá na Zona Norte de Porto Alegre, e eu sou morador da Zona Norte. Os moradores ali da Vila Nazaré, na sua grande maioria, né, estavam lutando por uma reurbanização da vila ali, mas, né, um conluio aí com o governo municipal, estadual e federal, vieram a tirar à força aqueles moradores que já habitavam aquele local ali há 60 anos. Eles tinham ali creche, eles tinham um posto de saúde, eles tinham todo um aparato para ficarem naquele espaço, e foram removidos ali,
Uns foram para o Marista, outros foram para outros locais aí, né? Inclusive lá no Marista agora tem um prédio, um edifício lá que está em ruínas, não faz nem um ano que aquelas pessoas estão morando lá, né? Na Ilha dos Marinheiros a mesma coisa, então eles tiram as pessoas dos seus locais, em vez de reurbanizarem os locais, deixar os moradores lá onde eles já residem há anos, né? E fazem aí falsas promessas, como fizeram lá no Marista, né? Que as pessoas iam ter lá um posto de saúde, iam ter educação. Então a gente sabe que isso tudo é uma falácia, é uma mentira, não é? Eles não vão melhorar a vida lá dos moradores de forma alguma. Muito antes, pelo contrário, né? O que está aí para a população é só o pior. Nesse sentido aí a gente defende aí, né, o fora Bolsonaro, né, que o companheiro Lula tenha os seus direitos políticos aí totalmente restabelecidos, que venha a ser candidato em 2022, né, fora todos os golpistas, né, por um governo próprio dos trabalhadores da cidade do campo e pelo socialismo. Ok. Candidato, a gente ainda tem mais um tempinho, acho que a gente pode explorar ainda um pouquinho mais algumas perguntas, clareando um pouco mais o seu plano de governo da sua candidatura. Tá? O pessoal da produção aqui do Porto Alegre 24 horas me avisará quando a gente chegar no limite, a gente está fazendo esse cálculo direitinho para lhe garantir exatamente 1h15. Então, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo, queria lhe ouvir sobre a gestão em si. Caso eleito, o que muda na gestão? Ou seja, eu vejo que no plano, enfim, aparece a ideia de estabelecer uma relação com os movimentos sociais, com os movimentos de base popular, vejo a discussão sobre conselhos, né, conselhos operários e populares, com delegados eleitos em assembleias, em locais de trabalho, essa discussão aparece. Eu queria entender um pouco mais essa forma de gestão, porque a gente está muito acostumado com gestões que se denominam técnicas, alguns criticariam chamando essas gestões de tecnocráticas, gestões muito afastadas, de fato, da sociedade civil, e não estou, e a pergunta tem que ser bem claro, né? Não estou fazendo juízo de valor, dizendo que é melhor ou pior, é uma crença, é uma forma de gerir. Tem pessoas que entendem que sabem o que é melhor a partir de números, estatísticas, e não precisam ouvir outras pessoas. Tem gestores que preferem se relacionar e ouvir a população e seguir também o que diz a população. São formatos diversos. Queria lhe ouvir a respeito disso. Qual a relação que o senhor, se eleito a partir de janeiro, como prefeito, terá com os movimentos sociais, com a sociedade civil? Que conselhos seriam esses? Que possibilidade de mexer no formato da gestão o senhor enxerga, se é que essa é uma necessidade? Veja bem, professor, o candidato aqui, Luiz Delvair, não tem a menor petulância de dizer que vai ser eleito aí num regime totalmente antidemocrático, né? A nossa política aqui, o regime político, não só aqui na capital, mas como já fiz em todo o país, ele é um regime burguês, né? Controlado aí pelos patrões, pelos ricos, né? Você já vê que a candidata aí, a primeira colocada nas eleições municipais aqui, vem recebendo milhões em verbas, aí, em dinheiro aí para fazer sua campanha. Bem, o candidato para a causa operária aqui emprestou um carro de uma pessoa para chegar aqui no local aqui do debate. Nós entendemos aí que nós apoiamos os movimentos sociais, nós somos a favor aí que as pessoas tenham, quando forem aí, como aconteceu no caso da Vila Nazaré, serem arrancadas do seu lugar de moradia, né, sem o mínimo pudor, né, porque onde eles moravam ali não haveria problema nenhuma deles ficarem estabelecidos no local, mas a gente sabe por que eles saíram dali, né? Pela especulação imobiliária. Não se tem outro adjetivo para se qualificar isso. Ok. Ainda
candidato, ainda tentando aqui explorar ao máximo, né, o plano de governo e sempre lembrando que o seu plano de governo, muitas vezes ele tem propostas que por si só no município não se realizariam, né? Uma das preocupações que todos nós temos é a questão, e aparece muito isso no debate, é a questão da área rural de Porto Alegre ou de bairros que têm características dessa natureza e tem pequenos produtores ali, e na questão do plano de governo aparece muito debate sobre a necessidade de uma reforma agrária, enfim, de uma modificação no sistema fundiário brasileiro. Mas do ponto de vista do pequeno produtor porto-alegrense, qual a preocupação que a sua candidatura tem com essa produção, porque faz parte da dinâmica da cidade, e como e qual o olhar que a candidatura tem sobre esses bairros, sobre esses pequenos produtores, sobre essa população também do município? Essa pergunta é uma pergunta bem pertinente, professor. Nós temos, né, a favor de extinguir o latifúndio. Os pequenos produtores, os companheiros sem terra, também, não só aqui na capital do estado, mas em todo o país, eles têm o direito de plantar, colher e vender os seus produtos alimentícios, seus hortifrutis, né, inclusive com a ajuda do governo, que o governo dê, né, toda aí uma assessoria, né, para esses trabalhadores aí escoar sua produção, não serem aí importunados aí pelos, né, como se chama assim, pelos atravessadores, né? Aqui na capital, aqui, nós sabemos que os produtores aqui da região, aqui do extremo sul da capital, eles são taxados, né, para venderem os seus produtos aqui no centro de Porto Alegre. Nós defendemos que as pessoas, não só os produtores também, mas como os ambulantes, que não têm uma outra forma de sobreviver, né, porque não tem emprego, né, o governo Bolsonaro acabou com o emprego, né, destruiu a CLT, então muitos trabalhadores vão no Ceasa ali comprar suas mercadorias para vender no centro de Porto Alegre, que eles têm o pleno direito de trabalhar ali, vender os ambulantes, as suas mercadorias, sem serem importunados pelo governo Marquesan, que põe os seus fiscais lá, junto com a Brigada Militar, que é uma instituição que só serve aí, né, a gente sabe, para agredir os trabalhadores, né, para entrar nas favelas aí e executar pobres e negros, como aconteceu lá na Vila Nazaré, um cidadão negro lá foi executado pela Brigada Militar, mas isso aí ficou, né, a mídia escondeu este fato. Nós defendemos aí que esses trabalhadores tenham o direito aí de, né, vender os seus produtos aí sem serem importunados e sem ser taxados também. Candidato, então a gente está se aproximando aqui do final, né, da nossa sabatina, em nome aqui do Porto Alegre 24 Horas. Eu lhe peço desculpas, assim, mas eu imagino que a gente tenha conseguido garantir o seu direito, né, de se apresentar para o cidadão e cidadã de Porto Alegre e falar sobre o seu plano de governo ao longo dessa 1h15. E lhe passo a palavra, então, para fazer uma despedida, uma saudação final aí. O senhor tem 2 minutos aí para fazer essa sua despedida com relação ao cidadão, à cidadã que está nos ouvindo, nos enxergando nesse momento. Obrigado, professor. Eu quero agradecer aqui, em nome do Partido da Causa Operária. Eu não sou candidato de mim próprio, eu sou candidato do partido. 2 minutos ou 3 minutos para nós é uma eternidade. Nós somos excluídos dos debates aí, dos programas de rádio, de televisão, em quase todos os pleitos, né? E nós queremos dizer para a população aí não se iludir, né, com eleições. A eleição não vai mudar a vida dos trabalhadores. Essa eleição, como tantas outras que já aconteceram, não só aqui na capital, mas como em todo o país, né, são eleições de cartas marcadas, né, para os ricos vencerem.
Então nós defendemos aqui o fora Bolsonaro, que o companheiro Lula seja candidato em 2022 e que ele venha ter os seus direitos democráticos de ser candidato, né, novamente em play, que ele seja aí, não seja aí mais censurado de ser, né, de concorrer nas eleições, que ele venha ter os seus direitos democráticos aí plenos e possa concorrer. Fora Bolsonaro, fora todos os golpistas. E aqui na capital nós temos os seus representantes aí. Quero dizer para a população aí e agradecer. Muito obrigado. Eu não sou um político profissional, eu sou funcionário dos Correios e eu não vim aqui no debate para mentir para a população porto-alegrense, tá? E para toda a população, como os outros candidatos fazem em todo o país, o nosso partido é um partido operário e socialismo, e a nossa luta é pelo socialismo e pelo comunismo, e que as pessoas venham ter direitos iguais. Candidato, acabou seu tempo, tá? Pessoal, nós estamos chegando ao fim da terceira entrevista da sabatina dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Nós queremos pedir desculpas mais uma vez pelos problemas técnicos aqui na nossa transmissão. Isso acontece, é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo, a gente tenta resolver. O importante é que o tempo foi igual para todo mundo, porque é essa a nossa proposta aqui. Ouvir todos, conhecer o plano e oferecer um tempo exatamente igual para todo mundo. Nós agradecemos a sua presença, candidato Delvair. Obrigada, professor Aragon. Agradecemos a audiência também que esteve conosco e pedimos desculpas mais uma vez. Lembrando que a gente está corrigindo isso e tentando oferecer um material de qualidade, mas isso aí acontece, tá, pessoal? E lembrando que serão 3 semanas de sabatina, hoje é o terceiro dia, aí amanhã teremos a Fernanda Melchiona, do PSOL, na sexta, dia 23 de outubro, Walter Naugestein, do PP, e na segunda-feira, semana que vem, a Manuela Dávila, do PCdoB. Dia 27 de outubro, Gustavo Paim, do PP, na quarta, Juliana Brizola, do PDT, o dia 28 de outubro, na quinta, o dia 29 de outubro, Sebastião Melo, do PMDB, e encerrando a sabatina de outubro, o dia 30 de outubro, João Derli, do Republicanos. E abrindo o mês de novembro e entrando para a última semana da sabatina, terça-feira teremos o dia 3 de novembro, José Fortunati, do PTB. Na quarta, dia 4, Júlio Flores, do PSTU, e na quinta, o dia 5 de novembro, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. Mais uma vez, a gente está se despedindo. Muito obrigada, candidato, professor, e agradecemos a todos pela audiência. Até amanhã.